professor de língua portuguesa que entrou para a política. Começou tentando a vida pública em 96, candidato pelo PSDB e não venceu. Em 2000 tentou novamente, agora já pelo PPB, e venceu pela primeira vez como vereador de Carnaúba dos Dantas. Em 2004 foi chamado para ser o candidato a prefeito da situação, do então prefeito Zeca Pantaleão. Chamou o seu sobrinho, o Alexandre Dantas, que está aqui ao nosso lado, para ser o candidato a prefeito, venceu a eleição, só que em 2008, como a política é dinâmica, os dois não estavam mais lado a lado, estavam competindo em grupos separados, e Alexandre venceu novamente, foi aí reeleito prefeito de Carnaúba dos Dantas. E como estamos próximos de encerrar esse mandato, estamos chamando aqui para fazer uma avaliação de como foi aí esse segundo mandato, falar sobre 2012. Alexandre, primeiro para a gente entender, aí você já contei um pouco da sua história aqui, foi vereador lá em 2000 e em 2004 foi chamado pelo seu tio, no caso, o Zeca Pantaleão, para ser o candidato a prefeito. Esse início de sua vida pública sempre foi ao lado de Zeca Pantaleão? Primeiramente, agradecer ao convite, né, a oportunidade de estar aqui, poder bater esse papo, Vanderlei. E como você disse, realmente a minha história é essa. Eu sou professor, com muito orgulho, estou prefeito, né? E em 2004, como você bem falou, houve vários problemas lá, inclusive de cassação à época, candidato à reeleição, o Pantaleão. E diante dessa situação, o nome, entenderam que seria o mais indicado, seria o meu, e fui para a eleição. E conseguimos êxito, e aqui estou, né? Hoje acompanhando os caminhos da política que são dessa forma, né? Mas o mais importante é que hoje fui reeleito prefeito de Carnaúba dos Dantas e estamos fazendo uma administração, apesar de todas as dificuldades, voltada sempre para o cidadão e a cidadã carnaubense, e graças a Deus a comunidade tem dado respostas de satisfação pelo nosso trabalho, e eu só tenho que agradecer a Deus por tudo isso que tem acontecido, não só comigo, lógico, mas também com o Carnaúba dos Dantas, né? Houve uma mudança em todos os sentidos na nossa cidade, principalmente nas ideias, no pensamento da população. Carnaúba dos Dantas viveu momentos de muito acirramento político, isso fruto da condução política numa certa época, né? As pessoas a política era muito radical e as pessoas, se você votasse de um lado, não podia falar com o seu irmão, o seu vizinho que era de outro lado. E um dos propósitos, um dos principais objetivos da minha eleição de 2008, na minha reeleição, foi justamente essa: buscar a paz de Carnaúba dos Dantas, buscar a união das famílias, até porque política, você sabe que política ela acontece num determinado período e as pessoas continuam sendo vizinhas, continuam sendo irmãs, primo, filho. Em 2004, quando você foi o candidato de Zeca, hoje o seu adversário, e aquele que era seu adversário na campanha, hoje é seu vice, que é o Sérgio, não havia um acordo para que Zeca voltasse a ser um candidato na outra campanha, não em 2008? Não, na verdade, naquele momento de conturbação enorme, né, na política, né, de afastamento tal da parte dele, o que havia um compromisso de eu dar continuidade à administração, buscar solução nos problemas, né, que não eram poucos, e assim foi feito. Quando em 2006, já no decorrer do processo. No decorrer do processo, em 2006, 2 anos depois, houve uma eleição majoritária no Estado e o mesmo se candidatou a deputado, e nós estivemos lá presentes dando totais condições, buscando o máximo de nós para dar-lhe o apoio necessário. E a partir daquele momento não houve êxito da parte dele, mas nós continuamos com a nossa administração e sempre foi externado da parte dele o desejo que eu continuasse levando o meu trabalho, a minha mensagem para as pessoas, para que eu pudesse ser o candidato no entendimento dele. Então ele queria a sua candidatura à reeleição. Depois da campanha de deputado, né, que eu continuasse buscando sempre a eleição, porque no entendimento dele não haveria como a oposição
né? Havia aquele acirramento muito forte da oposição àquela época, ao nome dele. E nessa época a oposição a você era o PSB. Exatamente. Que era de Dr. Sérgio. Isso, e naquele momento havia aquele cerramento, até inclusive do afastamento dele foi fruto de denúncias e lógico, com as apurações, a Justiça Eleitoral o afastou e, no entendimento dele, isso poderia voltar à tona. E assim fiz, continuei trabalhando, e quando as coisas se aproximaram, graças a Deus, a nossa gestão organizada, salários dos funcionários em dia, fornecedores em dia, o povo satisfeito, e começou a acontecer um trabalho para que eu não fosse o candidato. E como eu tinha dito ao povo que seria candidato, e jamais eu poderia recuar de uma decisão, porque eu acho que a coisa mais sublime no ser humano, eu entendo que seja a dignidade, e você não pode perder a dignidade. O ser humano, o cidadão, ele tem que ser digno daquilo que ele é, daquilo que ele executa. E naquele momento eu não poderia jamais recuar de uma candidatura que foi antecipada por minha parte ao povo, e o povo entendendo que seria interessante eu ter mais 4 anos, até para testar a minha capacidade de gestão, tendo em vista os primeiros 4 anos de muitas dificuldades, né, de muitas dificuldades financeiras que nós enfrentamos. Havia muitos compromissos que nós assumimos, até em busca de resgatar a credibilidade da prefeitura com relação a fornecedores, e isso foi feito, graças a Deus. Então, continuei, não recuei do meu projeto e busquei a união, né? Fazemos uma chapa que eu encabeçasse e até a própria esposa dele fosse a vice, mas não houve concordância da parte dele, né? Que até seria um direito dele, lógico. E assim fomos para a luta. E naquela época, a governadora Vilma, vendo através das suas pesquisas que havia uma aceitação muito forte da população ao meu nome, buscou uma união do seu partido conosco, e assim fizemos, né? E hoje, aconteceu, se consolidou. Dr. Sérgio, que à época fora meu adversário, né, naquele momento, se uniu ao nosso projeto, ele e o seu grupo político. Hoje, em Carnaúba dos Dantas, estamos todos unidos. Nosso grupo, não há mais essa questão de grupo do prefeito Alexandre e grupo do prefeito Dr. Sérgio. Hoje nós somos um grupo só, e graças a Deus Carnaúba dos Dantas avançou bastante, né, em todos os aspectos. Reconheço que há necessidade de melhorar, de fazer muito mais, porque os problemas são diários, as prioridades são constantes, e nós reconhecemos essas dificuldades, mas dentro de um contexto, o Carnaúba dos Dantas avançou muito. Há os índices aí para serem mostrados, né, de avanços na educação. Hoje, Carnaúba dos Dantas é o 4º menor índice de analfabetismo no Rio Grande do Norte. Isso é fruto de um trabalho ao longo da nossa gestão que tem sido feito, e outros avanços que aconteceram. Então, fruto dessa união, lógico, e uma união que eu quero e acredito que vai continuar por um bom tempo. A gente vai falar sobre essa questão aí dos índices, do que anda funcionando, do que tem de problema, mas só para a gente encerrar essa parte, pelo menos esse bloco aqui, com relação à questão política inicial. Como é que ficou aí a relação, no caso de sobrinho e tio, já que para muitas pessoas o que aconteceu é que Alexandre traiu Zeca? Você não vê desse lado, dessa forma, não? Pelo contrário, as pessoas que conhecem a história entendem que não, e é uma coisa bem interessante isso aí que você colocou. Eu acho que o futuro é o Senhor da verdade, né? Basta você ter tempo, e eu digo sempre, Vanderlei, que a verdade, ela muitas vezes ela é camuflada, a verdade muitas vezes ela perde para a mentira, mas é por pouco tempo. Quando a verdade chega, então a mentira cai por terra. E hoje, interessante, hoje foi preciso que acontecesse tudo o que aconteceu. Eu diria a você que diariamente, quase que diariamente,
eu recebo pessoas e pessoas que, num determinado momento, entendia dessa forma, que eu teria traído o partido e tal, e hoje elas reconhecem que realmente eu estava certo, por tudo que tem acontecido em Carnaúbal dos Dantas, né? Então eu não vejo dessa forma, eu sou uma pessoa que não tenho vaidade, sou uma pessoa que analiso as coisas com muita isenção e tenho muito cuidado no que digo, né? Mas não tenho nenhum constrangimento em dizer que não, isso não aconteceu. Aconteceu sim vaidades, né? Que se sobrepuseram ao momento, e eu acho que só quem ganhou com isso foi Carnaúbal dos Dantas, porque eu tive a oportunidade de fazer um trabalho, desenvolver um trabalho em Carnaúbal dos Dantas que talvez as pessoas não imaginassem que isso iria acontecer. Tenho a minha consciência tranquila que foi uma decisão certa, e por isso que a gente só tem a comemorar tudo que tem acontecido de bom em nossa cidade. Ok. No próximo bloco a gente vai falar aqui do que é que anda dando certo, do que é que não está dando certo no governo aí de Alexandre. Daqui a pouco. Por que escolher produtos da Cerâmica Tavares? Cerâmica Tavares, qualidade e inovação com responsabilidade. Qual lugar onde tudo é melhor e mais barato? MD Supermercado, claro. Aqui você encontra as maiores variedades de produtos e sempre com os menores preços. Compare e comprove. MD Supermercado. Muito melhor, muito mais barato. Produtos de qualidade com atendimento especializado você encontra aqui na MK Informática. São mais de 13 anos proporcionando tecnologia, comunicação e informação, realizando sonhos e levando soluções às pessoas. Estamos localizados na Rua Bernardino Sena, número 32, Centro de Parelhas, Rio Grande do Norte. Não perca seu tempo, faça-nos uma visita. MK Informática, uma loja afiliada à Rede ID. Estamos de volta agora para falar da situação atual do município de Carnaúbal dos Dantas. Alexandre, é natural que em todo mandato se tem aquele que está dando certo, aquele que não está dando certo. Vamos falar primeiro dos problemas? Lógico. A gente sempre acompanha aqui as notícias também do blog JCN, que é de Carnaúbal dos Dantas, e lá se tem assim, notícias com relação ao centro turístico, que diz estar abandonado, o bairro Santa Rita, que me parece que está vendo uma mobilização hoje, no dia que o programa está sendo gravado, que se fala que lá não chega água no bairro, que há muitos problemas de infraestrutura. E também com relação a obras que se iniciaram e que não terminam. O que é que está acontecendo? Por que lá nesse bairro Santa Rita tem esse problema? O que é que está acontecendo com o centro turístico? Olha, vamos começar pelo centro turístico. O centro turístico é um prédio, inclusive, muito bonito que há em Carnaúbal dos Dantas. E realmente foi feito, essa obra foi feita antes da minha gestão. E era um projeto mais abrangente, né? Que na verdade não seria centro de turismo, seria um centro de artesanato, que era para gerar emprego e renda. E lá tem auditório, mas não houve, a realização da obra foi simplesmente só a execução do prédio, né? E ao longo dos tempos nós fomos utilizando aquele prédio, tentei levantar recursos para equipar o espaço e não consegui ao longo da nossa gestão, de modo que realmente é verdade que há necessidade de fazer investimentos lá. Nós não estamos utilizando o espaço do centro de turismo, mas eu sempre tenho programado as nossas ações e independente da crítica ou não, eu não fujo do nosso planejamento, até porque numa administração todo dia há problemas, e se você não planejá-los,
não planejar a execução deles, você vai perder a noção dos encaminhamentos. De dezembro para janeiro, iniciando a reforma lá da recuperação do Centro Cultural, do Centro de Turismo. Inclusive, estaremos levando para lá as 2 secretarias que estão ligadas àquele espaço, que é a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Turismo. Isso aí está no nosso planejamento, assim como a recuperação de um problema de décadas da Rua São José, que os moradores de Carnaúba dos Jantas conhecem esse problema, e não é de agora, nem de 10 anos, é antigo. E é uma rua, geograficamente, está localizada no espaço baixo, então há um acúmulo de problemas lá. E busquei recurso federal e não consegui levantar. Por quê? Porque é uma obra que já existe a pavimentação dela, uma rua que existe a pavimentação dela. E o que é que fiz? Me organizei, me preparei para fazê-la com recursos próprios. E você hoje, para executar obras grandes com recursos próprios, precisa você ter muita coragem, né, em virtude dos momentos de dificuldades que os municípios têm enfrentado. E isso aconteceu. Este ano, em 16 de fevereiro, quando fui à Câmara ler a mensagem anual e coloquei que aquela obra seria iniciada no final do primeiro semestre para o início do segundo. E assim aconteceu, estamos com a obra pela metade, praticamente já estamos na metade da obra em execução e com certeza acredito que no final do mês de dezembro nós estaremos concluindo essa obra, no mais tardar em janeiro. Com relação a obras paradas também. Não estão paradas. Não, mas não estou falando da rua. Você tem esse problema hoje? De obras paralisadas? Aqui em Parelhas, por exemplo, e até naquela oportunidade que a gente se encontrou em Brasília, um dos assuntos que se tinha era sobre a questão dos restos a pagar do governo federal e por isso as obras não andavam. Isso. Aqui em Parelhas a gente tem esse tipo de problema também. Lá em Carnaúba... Nós temos problemas lá, na verdade, obras, por exemplo, nós temos uma obra importantíssima lá para Carnaúba dos Jantas, principalmente para o bairro Santa Rita, que são 2 passarelas sobre a ponte do Riacho do Maribondo, aquela ponte da entrada da cidade. Essa obra ela está 95% executada, só está faltando nivelarmos o acostamento às passarelas, mas as passarelas estão prontas, iluminadas e não foi liberado R$1 dessa obra. Temos a urbanização da rua Juvenal Lamartine, que está praticamente 70% da obra feita, não saiu um centavo. Então a gente tem que entender que os construtores, construtores que pegam obras relativamente pequenas, que são essas obras produto de convite, abaixo de 150 mil, são pequenas construtoras e elas não têm suporte para bancar obras, né, até seu final sem liberação de recursos. Temos outras obras de pavimentação que essas, apesar de houve uma liberação agora, essa obra está sendo tocada, mas obra abandonada não existe em Carnaúba dos Jantas, graças a Deus. Só para você ter uma ideia, hoje recebi a autorização, um ofício da Caixa Econômica autorizando a abertura de licitação para fazermos a implantação de uma academia para a terceira idade e um pórtico na entrada da cidade de Carnaúba dos Jantas, justamente lá no conjunto Santa Rita, que você tocou agora. Eu quero falar sobre o conjunto Santa Rita. O conjunto Santa Rita, então, não está abandonado? Nunca, pelo contrário. O que existe... Falta água lá? Falta, não só no conjunto Santa Rita, como no conjunto João Henrique, que são conjuntos que foram construídos na gestão anterior. E hoje, para você construir um conjunto habitacional, a Caixa exige viabilidade técnica da CAERN e da COSERN, para que as casas sejam entregues no mínimo com iluminação e com água. Isso, quando aconteceu no conjunto Santa Rita, o conjunto foi feito sem água e sem esgoto. Então, um problema que a comunidade vem enfrentando desde 2001. E eu tenho lutado muito para resolver esse problema. A CAERN não aceita instalação da água lá. Por quê? Porque não há demanda suficiente no sistema de abastecimento de água de Carnaúba dos Jantas. Isso com certeza vai acontecer na hora que a adutora for concluída. Isso aí sim. Inclusive a CAERN já até fez
no seu orçamento, colocou no seu orçamento, 2012, na propostas que elas enviam para a FUNASA, conseguiu estar levantando recurso para a ampliação do abastecimento d'água de Carnaúba dos Dantas. Como é um conjunto maior, realmente existe esse problema. A prefeitura tem uma caixa, tem um depósito d'água no conjunto lá no hospital e a prefeitura mantém abastecimento d'água lá na pipa. Infelizmente, eu tenho dito sempre, às vezes que tive a oportunidade de conversar com a governadora Vilma, governador Iberê, a própria governadora Rosalba, às vezes que tenho ido, a SEMAR tenho colocado isso nas reuniões de prefeitos, que é um absurdo você estar em pleno século XXI, uma cidade como Carnaúba dos Dantas, as pessoas pegarem água de lata, né? Coisa que acontecia há 30 anos atrás. Mas existe esse problema, apesar de nós termos feito vários investimentos naquele conjunto, como pavimentação de ruas, as ruas que nós pavimentamos, já fizemos eliminando o esgoto a céu aberto, coisa que não foi feito anteriormente, né? Construímos praças lá, uma praça, temos vários projetos de investimentos, estamos aguardando até a autorização da Caixa para a pavimentação de ruas. Tenho certeza de que a governadora Rosalba vai retomar os serviços da adutora, porque é uma necessidade urgente para Carnaúba dos Dantas, para que aí, assim, a partir daí nós temos condições de resolver esse problema, que é um problema antigo, já de 10 anos, mas existe o problema, então não adianta nós ficarmos lamentando isso. Temos que buscar soluções para ele e é isso que nós temos feito. Ok, e o que é que tem dado certo, hein? São 8 anos de mandato aí, muita coisa, né? Dá tempo de ser feito. No próximo bloco você vai saber. Ó, meu amigo, eu vou dizer, preste muita atenção. Lá no Armazém Ulisses está com muita promoção. Por isso não perca tempo, vá logo aproveitar, porque o melhor em madeira você vai encontrar lá. Armazém Ulisses, Armazém Ulisses. Lá tem tudo em madeira, porta-forro, esquadrias. Armazém Ulisses, Armazém Ulisses. Lá tem também maquinário, preço baixo todo dia. Se você pensa que acabou, lá não tem só isso não. Lá tem também compressor, toda a linha Bosch Skill. Lá tem também gerador, bomba, motor, esmeril. E não vamos esquecer da filial de Equador. Na hora de cuidar da saúde, experiência é fundamental. Isto a Policlínica Santo Antônio tem de sobra. A experiência do médico Dr. Antônio Petronilo, que há 34 anos trabalha salvando vidas e é membro do Conselho Brasileiro de Cirurgiões desde 1982. Na Policlínica Santo Antônio você também encontra a certeza de um bom atendimento e equipamentos modernos, que auxiliam no tratamento e prevenção de doenças. Policlínica Santo Antônio, experiência e modernidade a serviço de sua saúde. Estamos de volta agora para falar do que tem dado certo. Alexandre, são 8 anos de mandato, quase 8 anos, e é natural que se tenha tempo suficiente para fazer muita coisa. Dessas obras aí, o que é que te orgulha mais? Assim? Olha, as pessoas têm dito o seguinte: olha, é um prefeito de 8 anos com mandato de 4, né? Que a gente até brinca com isso, mas que não. O mandato é um mandato, o gestor, a obrigação do gestor, se ele é incompetente ou se não é competente, o problema é dele. Mas você tem um mandato e eu me orgulho muito de ter tido a oportunidade de ter contribuído pelo avanço de Carnaúba dos Dantas em vários segmentos. A gente tem tentado melhorar em tudo. Se eu for aqui fazer detalhadamente, nós vamos passar aqui um dia. Mas eu diria que nós avançamos bastante. Vanderlei, educação, como eu já falei para você, Carnaúba dos Dantas hoje tem vários índices que têm demonstrado avanços. Estamos no ponto ideal? Não, precisamos melhorar, mas avançamos bastante em relação ao que nós pegamos. Qualificamos os nossos professores, demos atenção ao plano, aprovamos o plano de cargos e salários dos professores. Hoje não há um professor em Carnaúba dos Dantas que não tenha respeitado o piso nacional, né? Isso é muito importante. E saúde, hein? Que saúde é o saúde calo, é o calo de todo gestor. A saúde de Carnaúba dos Dantas é a ideal? Não, não é a ideal. Mas avançou? Avançou. Hoje nós temos um hospital em Carnaúba dos Dantas que não recebe 1 centavo de AIH, fruto de um projeto que foi executado na gestão anterior, que não atendia às exigências da Covisa. E nós temos mantido aquilo ali a trancos e barrancos, avançamos bastante, tivemos problemas de médico, que é um profissional
dificílimo de você encontrar, mas graças a Deus hoje nós temos plantão diariamente, plantão noturno, temos sobreaviso durante o dia e final de semana temos plantão. Precisamos avançar, mas melhoramos bastante. Na parte de infraestrutura também, né, pavimentamos muitas ruas em Carnaúba dos Dantas, construímos praças, resgatamos a autoestima da população, que isso é o mais importante, né? Temos um trabalho fantástico na ação social, na cultura de Carnaúba dos Dantas. Este ano, principalmente, nós fizemos vários eventos culturais de grande importância, como o Escambo, né? Nós recebemos a Miadade, que é uma das maiores personalidades da cultura brasileira, carioca. O senhor de quase 80 anos veio dar palestras em Carnaúba dos Dantas, o Alto de Santa Vitória, que foi um show, enfim, muitas coisas. Mas você me perguntou o que mais me orgulha. O que mais me orgulha de tudo isso é o Estádio Municipal José Henrique Dantas. Aquelas pessoas que estão na faixa dos 40 acima, sabem do que é que eu estou falando. O Carnaúba dos Dantas é um grande celeiro do esporte. Momentos mágicos do futebol em Carnaúba dos Dantas. E eu passei a minha vida de adolescente e jovem jogando futebol naquele estádio. E quando assumi a prefeitura em 2005, recebi aquele estádio totalmente destruído. Irresponsavelmente destruído. Simplesmente porque em 2004 o time que representava Carnaúba dos Dantas era de um adversário político da situação. E ele foi destruído totalmente. E eu me deparei com tudo aquilo hoje. Você chega lá, vê o estádio municipal reconstruído, alambrado, gramado, tudo isso às custas de recursos próprios, que é difícil isso acontecer. E isso me orgulha muito. Eu zelo daquilo como se fosse um filho meu, porque aquilo ali está o espaço onde nós podemos usar, tirar os jovens das drogas e levar para ali para praticar futebol. E o desafio que eu tive naquele momento, e esse é o que mais me orgulha.